Então, vamos voltar no ponto que o senhor tocou, que é sobre a importância do imaginário na sociedade humana. Gostaria que o senhor falasse A importância do imaginário na sociedade humana pode ser respondida em dois planos. Num plano mais curto, posso dizer que nenhuma sociedade pode viver de costas voltadas para o imaginário no sentido que eu lhe dei na pergunta anterior. Isto é, a identidade de uma sociedade passa pelos seus símbolos, passa pelos seus mitos fundadores, passa pelo uso que faz desses mitos e desses símbolos. Não é por acaso que há feriados determinados em cada sociedade. Esses feriados normalmente são sempre testemunhas de momentos fundantes, fundadores, importantes na memória coletiva, no imaginário coletivo dessa mesma sociedade. Toda a sociedade, através dos seus mecanismos psíquicos, cognitivos, culturais, sociais e históricos, interroga-se sobre o seu passado, interroga-se sobre o seu futuro, idealiza o seu futuro, tenta exorcizar os seus medos coletivos e assim sucessivamente. O que é isto senão, de facto, falarmos das produções e da importância do imaginário numa e para uma sociedade. Isto num plano mais curto. Num plano mais formal e mais longo, podemos dizer que a revalorização da imagem simbólica para a sociedade humana tem sido, ainda que de modos diferentes, evidenciada desde o século XIII franciscano, no Renascimento também, no Barroco, pelo movimento romântico, pelo simbolismo, pelo surrealismo. A sua importância, portanto, em termos culturais, são estes movimentos, desde o século XIII franciscano até ao movimento surrealista, que atesta bem a importância que o imaginário tem no contexto histórico-sociocultural. E por isso mesmo, para quem se interessa no quadro universitário pelos estudos do imaginário, deveria ser obrigatório um estudo, não necessariamente especializado, mas aprofundado, destes movimentos para se perceber ou para se entender melhor como é que o imaginário se revela atual e importante em cada momento para estes movimentos que eu referi. A sua importância no plano mais académico, científico e hermenêutico tem sido atestada pela psicologia de profundidades inaugurada pelo Jung e seus discípulos, nomeadamente por James Hillman. Pelas ciências do comportamento animal e humano, veja-se, por exemplo, os trabalhos de Adolf Portman, Konrad Lorenz, no plano da etologia. Enquanto no plano da neurofisiologia do cérebro humano, temos ultimamente, entre outros, os estudos do António Damasio e antes os de Roger Sperry, os de Roll. Mesmo na história, o tema do imaginário não pode ser ignorado, como bem mostrou Paul Levene, Jacques Le Goff, Georges Dumézil e, de certo modo, o americano Aidan White. No campo da antropologia, da mitologia e da sociologia, em que o poder do imaginário, isto é, a representação simbólica e semântica, é a pedra angular do pensamento do Sapiens, temos os trabalhos pioneiros de Lucien Lévy-Bruhl, de Marcel Griol, mas sobretudo com Claude Lévi-Strauss, e que a importância do imaginário entrou pela porta grande nas ciências etnológicas e antropológicas. Nós sabemos que há diferença, enquanto a tradição francesa olha para estas questões pelo lado da etnologia, a tradição anglo-americana olha pelo lado da antropologia cultural. Foi na sua obra intitulada O Pensamento Selvagem, que Claude Lévi-Strauss, uma obra que data de 1962, que Claude Lévi-Strauss, um grande antropólogo francês, que aliás esteve no Brasil, da USP, e trabalhou muito no Brasil, trabalhos de campo, que escreveu, por oposição a qualquer tipo de eurocentrismo ou de etnocentrismo, a célebre frase que les hommes ont toujours pensé bien. Isto é, traduzindo, os homens sempre souberam pensar muito bem. E que em cada ser humano subsiste um património selvagem que deve ser respeitado porque é um património precioso. E por isso mesmo deve ser estudado esse mesmo património com o devido cuidado e respeito. Daí que o incêndio
e a destruição do Museu Natural do Rio de Janeiro tenha sido, de facto, um atentado monumental de gravíssimas consequências para o património cultural brasileiro e mundial, mas também do ponto de vista simbólico, a destruição dos testemunhos dos povos tradicionais indígenas deixou-nos fraturados e o pensamento dito selvagem ficou de uma forma manifesta, ferida de morte, empobrecida, o que significa que todos nós, homens e mulheres atuais, no mundo, não só no Brasil, mas no mundo, ficamos também mais feridos, não só do ponto de vista cultural, mas também e sobretudo do ponto de vista mítico-simbólico. Nesta linha destaco também os trabalhos do sociólogo francês chamado Roger Bastide, que aliás esteve em São Paulo na USP, à semelhança de Claude Lévi-Strauss, que fez entrar na pesquisa sociológica os transes religiosos, que ele estudou no candomblé e afins no Brasil, do símbolo, dos mitos, das utopias, dos fantasmas, das doenças mentais, enfim, o pensamento obscuro e confuso que se encontra nos sonhos. Outros trabalhos poderiam ser citados, tais como os de Leroy-Gourhan, Roger Caillois, Maurice Lenhardt, Jean Servier, Pierre Grimal, William Guthrie, Karl Kerényi, traduzido no Brasil, Joseph Campbell, traduzido no Brasil, Edgar Morin, também traduzido no Brasil, Louis Vincent Thomas, de Jean-Pierre Cyrano, de Michel Maffezoli, etc, etc, etc. Não esquecendo os estudos pioneiros do Brasil de Daniel Rocha Pita. Daniel Rocha Pita, uma figura lendária já dos estudos da antropologia e do imaginário no Brasil. Por fim, não devemos esquecer autores que trouxeram o imaginário para os estudos literários, tais como Léon Cellier, um dos fundadores do celebérrimo Centro de Pesquisas do Imaginário de Grenoble, a chamada Escola de Grenoble. Isto aconteceu em 1966. Gilbert Durand, Simone Bierne, que aliás foi minha professora, Philippe Voltaire, que também foi meu professor, um medievalista, Georges Bossetti, que também foi meu professor, entre outros. No domínio das ciências da educação, que é de onde eu venho, é justo citar Bruno Duborgel. E no Brasil devemos citar, entre outros, os trabalhos de José Carlos de Paula Carvalho, professor titular aposentado da USP, de Maria Cecília Sanches Teixeira, professora titular aposentada da USP, e ultimamente as pesquisas de Marcos Ferreira Santos, aposentado, professor titular aposentado da USP, e do meu queridíssimo amigo Rogério de Almeida, neste momento uma das figuras mais prometedoras dos estudos do imaginário na Universidade de São Paulo. Para o desenvolvimento destes contributos, sugiro a obra de Gilbert Durand, traduzida no Brasil, intitulada O Imaginário. Para terminar, podemos salientar que o imaginário confere um sentido mais rico à vida de cada um de nós, e quando digo um sentido mais rico a cada um de nós, estou num plano individual, na linha do imaginário individual, nunca esquecendo que o indivíduo está no seu contexto histórico-sociocultural, logo inseparável também do coletivo, do imaginário coletivo, e então é o texto e o contexto, o sujeito no seu contexto. Portanto, há aqui uma relação osmótica entre sujeito e grupo / sociedade na qual ele está inserido. Não há indivíduo fora de contextos socio-histórico-culturais, a não ser casos pontuais, como as crianças perdidas na selva, mas não estamos aqui hoje para falar desses casos pontuais e extraordinários. Estava eu dizendo, e nunca é demais repetir, que para terminar podemos salientar que o imaginário confere um sentido mais rico à vida de cada um de nós, quando nos ajuda, por exemplo, é um exemplo, sublinho, a elaborar ou a construir uma imagem nossa mais equilibrada e harmoniosa, ou seja, a tensão dinâmica entre mitós, vertente noturna, cultura poética, imaginação, que seria, e logos, a vertente diurna, cultura científica, conceptualização. Uma narrativa de vida construtiva e positiva, por exemplo. Uma justificação da existência, um modo de expressão da liberdade humana confrontada com o horizonte da morte.
aquilo a que Gilbert Durand designa como uma das características principais da imaginação simbólica é a eufemização da morte. Também fala nela na sua grande obra L'Estructure anthropologique de l'imaginaire, as estruturas antropológicas do imaginário, mas onde ele desenvolve no seu pequeno livro traduzido no Brasil, ambos estão traduzidos no Brasil, mas mais fácil de ler, a imaginação simbólica, onde fala precisamente que uma das características da imaginação simbólica e também do imaginário é esta luta eufémica contra a morte. E chama a atenção que a eufemização é um conceito extremamente importante para Gilbert Durand, nesta linha que eu acabei de referir. O imaginário permite-nos pensar a vida como destino, mas ele exprime também a nossa liberdade, que consiste não somente em saber adaptar-nos ao mundo real do pensamento, mas também, como nos ensinou Gaston Bachelard, professor de Gilbert Durand e mestre, a poética do devaneio, que é um dos seus títulos importantes, datado de 1974, que eu comprei, a edição de 74, a Poétique de la Rêverie, e que depois soube mais tarde que essa mesma edição apareceu no Brasil sob o título A Poética do Devaneio, pela Martins Fontes.